Olá, meus amores, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Que Deus continue conosco. Pessoal, hoje eu achei por bem a gente fazer uma rápida revisão geral das orações subordinadas, visto que alguns colegas com certeza já não lembram, né, assim tão bem dessas orações. E aí eu achei melhor fazer assim, embora sabendo que apenas as subordinadas substantivas irão ser trabalhadas na avaliação global, mas nós veremos aqui os três tipos para que vocês cheguem no ensino médio com esse conhecimento mais, digamos assim, consolidado, tá certo? Então, prestem atenção, peguem um lápis, um caderno, anotem aí o que acharem importante e, por favor, não nos envergonhem ao chegarem no ensino médio, que vocês realmente saibam diferenciar essas orações e também saber o valor que a função que elas exercem dentro destas orações, tá certo? Então, vamos que vamos, prestem bastante atenção. Vocês lembram que eu não segui a ordem que eu estou apresentando aqui. As orações subordinadas, elas são classificadas em 3 tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais. No entanto, nós explicamos primeiro as adjetivas, que são as mais fáceis, depois explicamos as adverbiais e, por fim, nestas últimas semanas, fomos trabalhando essas substantivas, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam que esta ordem aqui, certo, por questão de lógica, no entanto, não foi seguida desta forma, para facilitar o entendimento de vocês, já que nossas aulas esse ano foram aulas remotas, tá certo? Então, o que vem a ser essas orações subordinadas? No geral, as orações subordinadas, elas exercem função sintática sobre outras orações, né? Ou seja, a oração que subordina ou depende da outra. Diferente das orações coordenadas, que são independentes, as subordinadas, elas dependem de uma outra oração que nós chamamos de oração principal, certo? Então, como eu já falei, elas podem ser de 3 tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais. Reforçando, vocês irão estudar para a nossa prova da semana que vem apenas as substantivas. Mas eu vou aqui dar uma rápida revisada nas adjetivas e adverbiais, para que vocês entrem no ensino médio relembrando esse estudo, esse conteúdo, tá certo? Então, vamos começar com as subordinadas substantivas, que na verdade foram as últimas que nós vimos. Vai se tornar bem mais fácil para vocês e também serão estas que serão aplicadas na avaliação global. Então, as orações subordinadas substantivas, elas exercem função de substantivo, como nós já falamos. Elas são classificadas em 6 tipos, que são as subjetivas, as predicativas, as completivas nominal, as objetivas direta e as objetivas indiretas e ainda a positiva, tá certo? Então, são 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Então, vamos novamente reforçar cada tipo desse. A subjetiva, gente, ela exerce a função de sujeito, ou seja, o sujeito na oração subordinada substantiva subjetiva, ele vai aparecer não na oração principal, e sim na subordinada. Vejamos o exemplo. É provável que ela venha jantar. Então, vejam que o sujeito aí ele não está no início, na oração principal, e sim na subordinada, certo? Na substantiva predicativa, ela exerce a função de predicativo do sujeito, como nós já vimos, tá certo? Então, assim, meu desejo era que me dessem um presente. Quando eu utilizo esse exemplo, meu desejo era que me dessem um presente, nós vamos ver aí que antes da oração subordinada vai vir um verbo de ligação, que é o verbo ser no passado, era,
certo? Então, toda vez que a oração for subordinada, substantiva, predicativa, ela vai vir antecedida, a oração subordinada, ela vai vir com o verbo de ligação que está presente na oração principal, ok? Na substantiva completiva nominal, ele exerce a função de complemento nominal, né? Nós vimos que também, assim como a objetiva indireta, que a gente vai já chegar lá, tem a preposição, certo? Antes da conjunção integrante. E vejamos aí o exemplo apresentado. Temos necessidade de que nos apoie. Então, assim, necessidade é um nome, por isso é função de complemento nominal, substantivo. E de que nos apoie, que é a oração subordinada, essa conjunção integrante que está antecedida por uma preposição. Então, cuidado, novamente eu reforço. Se esta preposição está após um nome, no caso necessidade, ela é completiva nominal. Mas se ela estiver após um verbo, ela é objetiva indireta, que a gente vai já chegar lá. Na substantiva objetiva direta, ela exerce a função de objeto direto e o exemplo é: nós desejamos que sua vida seja boa. Quem deseja, deseja alguma coisa. Desejamos o quê? Que sua vida seja boa. Então, vimos aí, né, que não tem o auxílio da preposição e que esse objeto direto, no caso, não é? Ele está complementando, lógico, o verbo desejar. Na substantiva objetiva indireta, que é o que eu acabei de explicar, que a gente tem que ter cuidado para não confundir com a completiva nominal, o exemplo é: recordo-me de que tu me amavas. De que? Então, antes da conjunção integrante e após o verbo recordar, eu tenho aí uma preposição, certo? Desta vez um verbo e não um nome. E, por fim, a substantiva apositiva, que é a mais fácil, que eu já disse para vocês, quando vocês se depararem com os dois pontinhos, desejo-te uma coisa, 2 pontos. Aí vem a subordinada, que tenhas muita sorte. Então, logo vocês irão descobrir que é uma apositiva, tá bom? Então, essas aí, gente, estas 6 foram as últimas que nós vimos e que inclusive irão ser trabalhadas na avaliação global, certo? Agora vamos para as orações subordinadas adjetivas. Essas aqui foram as primeiras que nós vimos bem antes e que elas são as mais fáceis, só são classificadas em 2, elas exercem o valor a função de adjetivo, né, que é uma característica, uma qualidade. Elas só podem ser ou explicativa ou restritiva. Também tem um bizu super fácil. Quando é que ela é explicativa, gente? Quando ela vem separada por vírgula, ou seja, está destacando um detalhe do termo antecedente. Já na restritiva, ela não vem com vírgula, não se utiliza a vírgula. Ela restringe a significação do seu antecedente, como, por exemplo, as pessoas que são alegres vivem melhor. Então, não tem a vírgula restritiva, tem a vírgula explicativa. Não esqueçam quando chegarem lá no médio, por favor. Vamos para as adverbiais, essas são as maiores, né? As mais extensas, porque são 9 tipos, foram as segundas que nós vimos. Porém, gente, só em você prestar bastante atenção na semântica, no sentido, você vai descobrir o que é e vai identificar cada uma. Elas exercem a função de advérbio e são classificadas em 9 tipos: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Vamos ver rapidinho cada uma. A causal, ela exprime causa, lógico. Exemplo: já que está nevando, ficaremos em casa. Então, qual é a causa de ficarmos em casa? Porque está nevando. Então, pelo sentido, você já descobre logo, certo? Na adverbial comparativa, você vai sempre fazer comparações. Olha como é fácil, gente. Maria era mais estudiosa que sua irmã, certo? Então, sempre vai ter essa questão da comparação entre a oração principal e a subordinada. Na concessiva, indica permissão, concessão. Exemplo: alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Então, houve aí uma certa concessão, ok? Vamos para a condicional. Essa é muito fácil, moleza. Vocês vão lembrar sempre de uma condição, certo? Você fará uma boa prova desde que se esforce, ok? Então,
Quando nós falamos desde que se esforce, está dando aí o quê? Uma condição, que é a condicional. Na conformativa, vai exprimir sempre conformidade. Exemplo, realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Então, me deparei com um exemplo com a palavrinha conforme, já sei que é conformativa. Na consecutiva, vai exprimir consequência. Gritei tanto que fiquei sem voz. Então, houve aí uma consequência de ter, gritado demais. O que foi que aconteceu? Qual foi a consequência? Ter ficado sem voz. Na final, ela vai exprimir sempre finalidade. Todos trabalham para que possam vencer. Então, qual é a finalidade de se trabalhar? De que todos estejam trabalhando para que vençam, certo? Então, sempre haverá uma finalidade. Na temporal, gente, vai estar sempre dando ideia de tempo. Fico feliz sempre que vou visitar a minha mãe. Sempre, tempo, certo? E, por fim, a proporcional, que vai trazer ideia de proporção, que no exemplo à medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Então, vai trazer sempre essa questão de proporção, ok? Então, gente, feito isso, vocês, por gentileza, assistam esses slides, copiem o que acharem importante e não esqueçam, porque lá no ensino médio vocês verão demais essas subordinadas, certo? Que não são difíceis, é só questão de atenção, certo? E que vocês tiveram essa oportunidade de estar tendo essa revisão geral. Se necessário for, assistam videoaulas, certo? No YouTube e, por favor, façam bonito, tá certo? E na prova final agora, próxima semana, mais uma vez reitero que teremos apenas as subordinadas substantivas, tá bom? Não passarei a atividade, vou deixar vocês bastante livres para estudarem. Por favor, todos fazem com bastante consciência para que os resultados sejam bons e que vocês garantam aí, sem que seja necessário ficarem de recuperação. Garantam notas boas, médias azuis, médias maravilhosas, porque vocês são capazes, ok? Um beijo no coração, gente. Tchau, tchau.